metade do caminho. E na hora que trouxe para 200, a gente vendeu. Exato. E não foi baixar o preço, foi colocar no preço de mercado. Na hora que você traz para o preço de mercado, a gente sabe o que vende. Se ele não vender sozinho, a gente vende com os colegas. Mas tem colega, muitos não fazem, muitos vendem um serviço para ser melhor do que o colega, agrada, diz o que o cliente quer ouvir, quer manter aquele preço, porque você tem que quebrar isso. O cara tá 3 anos para vender, pode ser um mágico, tá mal precificado, não é possível, tem que vender. Aí você vai dizer que os outros não trabalharam bem, aí você não vai conseguir vender também, você também é mais um que trabalhou mal. Né? E tem colegas que a gente sente que quando eu ligo, fica... às vezes a gente percebe que fica enciumado, porque trabalhou, tentou, não conseguiu. Eu não vendo tudo que vai para imobiliária. Daqui a pouco tá colando tá com o colega, tá com o Diego. Porra, beleza, a gente não vai conseguir vender sempre naquele tempo. Mas a gente pensa, por que tu não deixou comigo de volta, ficar chateado, a gente vê o proprietário, o cara ficou meio chateado porque agora eu deixei com você. Acabar com isso. Sabe? A gente tem que mostrar para a sociedade. E mostrar para a sociedade que nós somos uma categoria bem relacionada entre os colegas e tal, as pessoas perceberem. Vai até o nome do podcast, é a conexão imobiliária que a gente consegue ter no mercado. Exato. Então, essa ideia de parceria. E hoje, graças a Deus, aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, a gente vê que muitos colegas, cada um contribuindo um pouquinho com o que vai fazendo, a gente estão vê com essa mentalidade. Talvez seja uma das capitais que tem o melhor relacionamento entre corretores. Das que eu conheço muito colega de fora. E que o discurso era o mesmo que era em Natal há 15 anos atrás. E talvez por ser um pouco provinciano Natal, a gente conseguiu ter um relacionamento profissional entre colegas muito bom comparado com outras profissões, com outras regiões, com outras cidades. Até no quesito da exclusividade também. Principalmente. A exclusividade aqui em Natal, acho que é de 2009, 2010. Assim, a exclusividade na prática aqui em Natal começou com a Remax. Foi quem começou a exclusividade. Eu me lembro. Um gole d'água aqui dentro. Mas é justamente isso. Mas a exclusividade começou com a Remax e existiam 5 lojas da Remax aqui em Natal. Eu era sócio de Paulo Nunes. Cacá Borges tinha uma Remax com Alexandre de Paula, continuou no mercado. Você tinha Paulo Matos, que hoje está pela Noruega, tinha uma Remax. Era aquela de Nova Parnamirim, né? Marcelo Barbosa tinha uma Remax. E aquela da Maria Lacerda? Acho que foi depois. Foi depois. Né? Tá faltando alguma que eu não me lembro, que quando apareceu o povo digita lá. Mas eram 5 Remax e aí veio um corretor de imóveis de Portugal, que depois se estabeleceu aqui em Natal, que se chama Paulo Pimpão. Ele veio para Natal, ele tinha uma Remax em Portugal, em Lisboa, e veio para Natal para sentir o mercado. Aí os diretores da Remax, Rui Cadete e Sérgio Coxinha, fizeram uma reunião com a gente para ele falar da experiência de sucesso em Portugal, porque a Remax em Portugal domina o mercado português. É, verdade. E aí a gente sentou numa mesa, tinha umas 10 pessoas, umas 8, 10 pessoas, e a Remax pregava a exclusividade, ela não entendia como é que funcionava esse sistema aqui do Brasil, e a gente nunca fazia, porque, não, aqui não dá certo, aquela coisa, aqui não dá certo. A melhor defesa é basicamente essa. Aí Paulo chegou para falar pra gente, Paulo, começa aí fala aí do mercado de Portugal, da Remax e tal. Olha, a Remax chegou lá. Pra vocês terem ideia, o mercado de Lisboa era 1% de comissão. E a Remax chegou cobrando 5%. Caramba. E hoje o mercado lá é 5%. Era uma coisa, corretor de imóveis profissional de baixíssimo escalão. E aí ele dizendo, cara, minha Remax lá em Lisboa, Radial, o nome da Remax dele, ele disse, a gente de cada 10 imóveis, a gente vende 6. Eu falei, Paulinho do meu lado, Paulinho, 10 imóveis, o cara vende 6, Paulinho. A gente tem 300 imóveis, negão. A gente tem que vender 180. Porra, se eu fazer a conta, o cara de 10 vende 6. Aí, Paulinho, aí você tem o pessoal na mesa, aí acontece que, não, mas aqui é diferente, tal. Não. Como tu vende 6? Eu quero saber como. Mas, porra, lá o pessoal tem 2 braços, 2 pernas, né? Como é que tu vende 6? Não, a gente só agencia exclusivo. Aí todo mundo, mas aqui é exclusividade, sei lá. A gente só agencia exclusivo e a gente só pega imóvel no preço. Aí ficou mais tranquilo. Né? Porque é como você diz, tem as redes lá, porque todo mundo já sabe o preço da região.
Você sabe que a gasolina aqui você nunca sabe quanto é que tá, né? Mas É. você sabe que a gasolina tá R$6, você sabe que todo posto tá cobrando. O que vai te fazer ir num posto, pagar hoje 6 e pouco pela gasolina, ou ir no outro para pagar o mesmo 6 e pouco? Porque é assim que funciona. Você sabe que um pneu de carro custa mais ou menos isso. O que vai te levar numa loja para vender o preço que a outra está vendendo pelo mesmo preço? É assim que funciona o mercado imobiliário lá também. Então, por que vai... eu preciso vender, eu vou deixar com a outra imobiliária. Não é porque cobra comissão maior ou menor, é porque que tipo de resultado ele dá para vender, mas basta botar no preço. Aí tudo bem. Quando terminou essa reunião, eu falei, Paulinho, 60% o cara vende. Pô, a gente tem 300 imóveis. Vamos testar essa exclusividade. A gente tinha uns 300 imóveis, vendia uns 3 por mês. Aí a gente se reunia, vamos trabalhar a exclusividade. Vamos testar. Se o cara lá consegue, a gente consegue aqui também. Aí ele me mandou um material pra gente, tem essa parte de treinamento que é muito boa. A gente tá aí, vamos reunir com os proprietários, vamos chamar esses 300 donos. Vamos transformar em exclusivo esses 300, ver quantos a gente consegue transformar. Se eu não me engano, a gente transformou em 50 exclusivos. E a gente começou a vender, dos 50, começou a vender 8 por mês, 10 por mês. Nossa, mudou muito, né? Pô, pelo amor de Deus. A conversão é 15% que você vai vender. Na hora que está exclusivo, na hora que você é personal, você tem muito mais chance de dar resultado. Então, você tinha 300, você convertia 1%, você passa a ter 50% para converter 15%. E é matemática, você está vendendo mais, você se dedica mais ao imóvel, você tem mais chance de vender. A gente precisou convencer os proprietários que existia esse tipo de trabalho. Aí, porra, não teve dúvida, depois a gente abandonou, passou, porque você ficar com o imóvel, não, se você der a chance de você agenciar sem exclusividade, você vai cair na tentação. Você não vai querer usar argumento. Você não vai querer tentar argumentar melhor para convencer o cliente, mostrar o que é melhor para ele realmente. Se o cara der 3 mantidas de palavra, tá, não, deixa aqui. Aí você vai deixar e não vai vender. A gente teve que eliminar. É um trabalho difícil de trabalhar com os corretores. Não, a gente pode agenciar coisa sem exclusividade? Não, não pode. Você não tem alternativa meio termo. Aí você vai ficar melhor, porque senão a coisa não funciona. Quando a gente começou a deixar de lado, aí a gente começou a dar resultado. Quando você começa a dar resultados, os clientes começam a indicar. Aí você começa a não ter mais dificuldade de captação. O cliente chega até você. Você está vendendo, o cara vendeu, você vendeu em 3 meses, vendeu em 4 meses, você está vendendo. Você melhorou muito o seu resultado. Aí não chegamos aos 60% do cara lá de Paulo Pimpão. Mas você começou a vender o imóvel do cliente, ele vai te indicar. Isso. E vai ter resultado. Na hora que você foca no imóvel, você vai vender. Você não vai vender todos, mas você vai começar a melhorar muito a sua venda. E aí você começa a ter a um ponto que hoje você não tem. Como você não precisa ter muito imóvel, os vendedores eles te procuram naturalmente. Isso. E você passa a ter uma posição que você pode escolher se vai vender ou não o imóvel do cliente. Até os seus próprios imóveis que acabaram não sendo convertidos na exclusividade, eles começam a ver o trabalho novo que está sendo empregado naqueles que ficaram, começam a ver o resultado e começam a voltar atrás. E aí você converte de uma forma mais fácil, porque você já mostrou um resultado da nova metodologia, do novo formato de trabalho. É. E nessa ideia da exclusividade, e foi dito por diversas vezes, eu acho que o principal papel do corretor é conscientizar o proprietário do valor de mercado do imóvel. No exemplo que o Renato disse, de 240 veio para 200, não porque ele baixou o preço, mas porque ele colocou no preço de mercado. Exatamente. É o preço de venda. E aí não é porque a gente está desvalorizando, porque pode ocorrer o contrário. Do cara tá pedindo 250, a gente fala, ó, por 300 a gente consegue vender. E também ocorre isso. E aí o proprietário, por inexperiência, ele acaba caindo na armadilha do mercado. Armadilha natural do mercado. Qual é a armadilha natural do mercado? É a gente ter o hábito, ou o corretor do comprador, ou o corretor que vai agenciar o imóvel, de dizer o que ele sabe que o vendedor quer ouvir naquele primeiro momento. Entendeu? Então, aí você acaba caindo na armadilha, e assim, não é nem intencional do corretor, porque faz parte, ele sabe. Vamos dar outro exemplo aqui. O cliente vai vender a casa dele. O que ele pergunta na primeira reunião? Quanto vale o meu imóvel? Quanto é que você acha que vale? O que ele quer saber? Quanto vale? Ele já quer que você fale na hora. Aí eu digo que vale 500. Você disse que vale 600, Diego disse que vale 700 e Glauber disse que vale 800. Ele deixa com quem? Com o Glauber. Então, quanto mais caro você disser,
você tem mais chance de captar o imóvel. Então o cliente cai nessa armadilha. E Glauber não disse 800 por mal intencionado, não, porque ele quer agenciar o imóvel. E ele acha que pode pegar 800. Eu também acho que se eu apostar amanhã, eu acerto na Mega Sena. Então, pode ser que alguém pague 800. É uma coisa imprevisível. Pode ser que alguém pague os 800 Mas mil. aí o proprietário não entende que no 800 não vai vender nunca. O preço de mercado... Mas aí ele já gostou. A empatia que Glauber criou com o cliente foi maior do que a minha, que foi de 500 mil. Exato. É uma empatia melhor, né? Agora o que acontece, Renato? O cara avaliou um apartamento de 500 mil. Ele tem expectativa melhor, né? Eu acho que o melhor corretor que consegue captar cada vez mais exclusivo é o cara que consegue fazer a tabela FIP do imóvel. É ele chegar a fazer uma tabela FIP. Mas veja, a informação... Desculpa, Glauber. Por quê? Qual é a ideia? Quando a gente consegue ali chegar numa boa precificação e consegue converter essa precificação em uma captação com exclusividade, a gente vai conseguir sempre atender aqueles clientes e as indicações dele. Quando a gente não faz isso, a gente vai estar ajudando a vender os outros imóveis. Porque vai estar fora do preço a mais de mercado e quem que vende primeiro o mais barato. Só que a tabela FIP é muito relativa em imóvel. É muito relativa. Não basta ser um Corolla 2020. Não basta ser uma casa no Bosque das Palmeiras. Bosque das Palmeiras tem casa de 800 mil a 6 milhões. Exato. Então, não é só chegar na tabela FIP. A questão é que o cliente, comprador e vendedor, ou cliente que precisa do serviço de um corretor de imóveis, ele precisa manter um relacionamento com alguém da sua confiança, que vai resolver o problema dele, de achar o imóvel ou de vender, como qualquer outro profissional. Porque até para a gente dizer o preço, é difícil. Porque, por exemplo, o preço é 80% da venda. Era o que eu ia falar agora. Como é que eu vou chegar para um cliente que ainda não me contratou e passar a minha expertise logo de cara? Porque, cara, eu me lembro que eu tive um cliente, era amigo meu, normalmente eu não faço isso. Eu tenho um amigo meu, Renato, eu queria deixar um imóvel para você vender, tal. Aí, amigo meu, a gente vai conversando, a gente se desarma mais, né? E aí ele acaba caindo. A gente se desarma mais e a gente começa a fazer mais filantropia do que consultoria imobiliária, né? E ele conversando e tal, e ele é muito transparente no que ele pensa, e ele diz, rapaz, onde? Eu não, um imóvel aqui em Petrópolis, é residencial Petrópolis, alguma coisa assim. Eu falei, não, amigo, dá pra gente trabalhar, quanto é que você acha que vale, tal. Rapaz, você vai vender esse imóvel, tá tentando vender há quanto tempo? Tá uns 2 anos, com 280 mil. Então, esse imóvel eu vendi há uns 2, 3 meses atrás por 235 mil. Aí, 235 mil, eu não preciso de corretor. 280, preciso de um corretor. Amigo, por 235 mil você precisa de um corretor. É a mesma coisa que você chegar para um médico, aí você vai para consulta médica, tô com problema no estômago, doutor, ele vai lá, te examina e tal, aí ele vai lá e te dá a receita. Você compra isso aqui, toma 3 vezes na semana, tal. Aí você chegar e olhar, pô, doutor, você me dá isso aqui, eu não preciso vir até você. Eu não preciso de médico. Depois que o cara entregou o caminho das pedras, né? Depois que entrega o caminho das pedras, você precisa, porque senão você já está 2 anos ainda tentando vender por 280 e não ia conseguir vender. Você precisa de um corretor que bota no preço do mercado. A primeira coisa que você precisou, já está recebendo essa consultoria de graça. E aí o que muito proprietário quer é ter essa informação de graça. Ele quer ter essa informação de graça e não estabelecer uma relação de confiança, porque os corretores não vendem um serviço de... Você tem interesse que eu seja seu corretor de confiança? Eles não vendem esse serviço. O serviço que eu vendo é esse. Eu vou conversar com os clientes. Olha, o serviço é esse. Quer que a gente trabalhe para você? Não quero. Então converse com outro, mas tente achar um corretor para o seu imóvel. Mude essa relação que você está trabalhando. Que seja qualquer outro. Mas converse com corretores que vão se dedicar ao seu imóvel. Mas eles não querem isso. Eles querem concorrer. Muitos. Não vamos generalizar. Tem cliente que quer concorrer com o corretor. Ele ouve os especialistas. Ele chama para Rodrigo. Rodrigo é especialista lá. Aí a casa no Brin Club custa 600 mil. Aí Rodrigo diz, olha, custa 600 mil por isso, tá, beleza. 600 mil, o Rodrigo já me passou essa informação. De graça. Exato. Aí vai para Glauber, chama outro especialista, chama bons profissionais. Ele também faz essa consulta. Ouve bons profissionais. Na hora que ele diz, pô, Rodrigo diz 600, o outro diz 620, o outro diz 580, o outro diz tal, é 600. Faz uma média ali. Aí ele começa a anunciar. Aí ele vira um concorrente desleal, porque ele pode dar desconto, a gente não pode. Pode, justamente. Né? Então a informação valiosa a gente banaliza, a gente não valoriza a nossa profissão. E segundo, a gente não afirma categoricamente, por mais que o Rodrigo seja especialista, a não ser que ele tenha vendido um imóvel perto e tal, mas os imóveis são diferentes, voltando para a tabela FIP. O Rodrigo precisa colocar a venda.
Ele tem uma ideia de quanto vale. Ele só vai saber quanto vale na hora que ele colocar a venda. Na hora que ele anunciar e ficar acompanhando o imóvel ali. Pô, mandei para 100 corretores especialistas.